A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado nesse segundo domingo do tempo comum é o de João, capítulo 1, versículo de 29 a 34. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a celebração da festividade do batismo do Senhor, entramos no tempo litúrgico chamado comum. No tempo comum, nós celebramos os mistérios e a atividade da vida pública de Jesus. E neste segundo domingo do tempo comum, nós lemos um episódio narrado segundo o evangelista João, que nos apresenta a cena do encontro entre Jesus e João Batista, à margem do Rio Jordão. São João Evangelista, o autor do Evangelho, é uma testemunha ocular daquela cena, pois antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista, juntamente com seu irmão Tiago, com Simão e André, todos da Galileia, todos pescadores. Depois daquela cena, quando João Batista havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, São João Evangelista começou a seguir Jesus, juntamente com André, tendo depois conduzido Simão Pedro até Jesus. O evangelista narra que João Batista vê Jesus que se aproxima no meio da multidão. Inspirado pelo alto, reconhece nele o enviado de Deus. E o indica.
com as seguintes palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, o termo Cordeiro aparece às vezes e sempre em referência a Jesus. Esta imagem do Cordeiro poderia causar admiração. Com efeito, o animal que certamente não se caracteriza pela força e nem pela robusteza, carrega sobre os seus ombros um peso tão oprimente. A massa enorme do mal era levantada e carregada por uma criatura débil e frágil, símbolo de obediência, docilidade e amor, que chega até o sacrifício de si mesmo. O Cordeiro não é um ser dominador, mas é dócil. Não é agressivo, mas pacífico. Não mostra as garras nem os dentes diante de qualquer ataque, mas suporta e é remissivo. Assim é Jesus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro evoca duas imagens presentes na história do povo de Deus, que são extremamente sugestivas. Por um lado, evoca a imagem do servo sofredor, o Cordeiro levado para o matadouro, que assume os pecados do seu povo, e assim, não abrindo a boca, ele realiza a expiação de todos. Por outro lado, evoca a imagem do Cordeiro Pascal, símbolo da ação libertadora de Deus em favor do povo de Israel. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Literalmente, o verbo que é traduzido como tira significa levantar, carregar sobre si. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão específica, ou seja, para libertar da escravidão do pecado todo ser humano, assumindo as culpas de cada um de nós. De que forma? Jesus fez isso amando. Não há outro modo para vencer o mal e o pecado, a não ser através do amor, que impele ao dom da própria vida pelo próximo. No testemunho de São João Batista, Jesus manifesta as características do servo sofredor, do servo do Senhor, que toma sobre si as nossas enfermidades, carregando os nossos sofrimentos, a ponto de morrer na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que mergulha no rio dos nossos pecados para nos purificar. Jesus veio para eliminar o pecado do mundo. A palavra pecado aparece aqui no singular, não designa os pecados dos homens, mas um pecado único que oprime a humanidade inteira. E esse pecado, segundo a catequese de São João Evangelista, se relaciona com a recusa da proposta de vida com que Deus, desde sempre, quis presentear a humanidade. É dessa recusa que resulta o pecado histórico que desafia o mundo e que oprime todos os seres humanos. O mundo designa, nesse contexto, a humanidade que resiste à salvação, que recusa a luz, que recusa a vida que Jesus lhe pretende oferecer, preferindo caminhar nas trevas. Deus propõe-se tirar a humanidade da situação de escravidão, em que se encontra a escravidão do pecado, e enviou ao mundo seu Filho, com a missão de realizar um novo êxodo, que leva os seres humanos da terra da escravidão para a terra da liberdade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito e tem por missão batizar os homens no Espírito Santo. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele é o Deus que se fez pessoa, que veio ao encontro de cada pessoa humana, que arma a sua tenda no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida em plenitude, a vida divina. Jesus tem por missão eliminar o pecado que torna o ser humano escravo e que o impede de abrir o coração a Deus. Dizer que o Espírito desce sobre Jesus e permanece sobre ele sugere que Jesus possui definitivamente a plenitude da vida de Deus, toda a sua riqueza, todo o seu amor. A descida do Espírito Santo sobre Jesus significa também que ele é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo Salvador. Assim, Jesus é apresentado como servo de Javé, o eleito, o escolhido de Deus, tal como fala o profeta Isaías, a quem Deus escolheu desde o seio materno para que fosse um sinal no mundo do seu amor e levasse aos povos de toda a terra a boa nova do seu projeto de salvação. A quem Deus ungiu e enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações destroçados, para proclamar a libertação dos cativos e anunciar aos prisioneiros a liberdade. Jesus é, finalmente, aquele que batiza no Espírito Santo, e o verbo batizar, aqui utilizado, tem
em grego duas traduções, submergir e empapar. Como a chuva empapa a terra, refere-se em qualquer caso a um contato total entre a água e o sujeito. Batizar no Espírito significa um contato total entre o Espírito e o homem, uma chuva de Espírito que cai sobre o ser humano e empapa o coração. A missão de Jesus consiste, portanto, em derramar o Espírito Santo sobre o homem. E o homem que adere a Jesus, empapado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, encharcado do Espírito Santo, é transformado por essa fonte de vida, que é o Espírito Santo. E abandona a escuridão do pecado, abandona a experiência da escuridão e alcança o seu pleno desenvolvimento, que é a plenitude da vida. A declaração de São João Batista convida os homens de todas as épocas, nos convida a nos voltar para Jesus e a acolhermos a sua proposta libertadora, que em nome de Deus Ele faz. Só a partir do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo será possível chegar à vida plena. E esta é a nossa meta, a meta de todo homem novo, de toda mulher que renasce do Espírito Santo. João Batista vê diante de si um homem que se põe em fila juntamente com os pecadores para receber o batismo. Embora não tivesse necessidade de ser batizado, pois o batismo de João era para a remissão dos pecados. Um homem que Deus enviou ao mundo como cordeiro imolado, que significa para a igreja, para nós hoje ser discípulos de Jesus, o Cordeiro de Deus, significa nos colocar no lugar em que nosso Senhor Jesus Cristo se colocou. Significa pôr no lugar da malícia a inocência, no lugar da força o amor, no lugar da soberba a humildade, no lugar do prestígio o serviço. Ser discípulo do Cordeiro significa não assumir atitude de fechamento, mas propor o Evangelho a todos, dando testemunho com a própria vida de que Jesus nos torna mais livres e mais jubilosos, mais humanos. A igreja, em todas as épocas, é chamada a fazer aquilo que fez João Batista, indicar Jesus ao povo dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único Salvador, Ele é o Senhor, humilde, no meio dos pecadores, mas é Ele, não outro, o poderoso que vem e vem ao nosso encontro. E essas são as palavras que nós, sacerdotes, repetimos todos os dias durante a missa, quando apresentamos ao povo o pão e o vinho que se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E esse gesto litúrgico representa toda a missão da igreja, a qual não se anuncia a si mesma. Ali, a igreja anuncia Jesus. E ai da igreja quando ela anuncia a si mesma. Ai de um pregador quando anuncia a si mesmo. Porque perde a sua direção, perde a sua bússola, não sabe para onde vai. A igreja anuncia a Cristo. Não se traz, anuncia a si mesmo, mas o próprio Cristo. Pois é Ele o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítima, holocaustos por nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo.
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A propósito da escrita, certa vez ouvi a reação de um poeta que, ao ler um texto que o havia tocado profundamente, exclamou extasiado: "Isso foi escrito com sangue, com as artérias, com o miocárdio e tudo que o coração tem direito. Ou melhor, foi escrito com a alma." Esta imagem permaneceu em mim. Fiquei a meditar sobre a força metafórica dessa expressão e sobre o poder da palavra pronunciada com autenticidade, com vida e compaixão. De algum modo, esse pensamento me conduziu ao filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, especialmente à afirmação inicial do capítulo intitulado Do Ler e do Escrever, de sua obra Assim Falou Zaratustra. O que diz esse filósofo? Ele diz: de todo escrito, só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com o seu sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. Nesse capítulo, esse filósofo alemão, longe de fazer um elogio genérico da escrita, formula uma crítica severa à cultura livresca. A leitura passiva é a escrita que não nasce da vida. Seu alvo é o homem que lê demais e vive de menos, que acumula palavras, conceitos e doutrinas, sem que nada disso tenha atravessado verdadeiramente a sua existência. Ao rejeitar a palavra sem vida e criticar a erudição vazia, Nietzsche defende a palavra como testemunha existencial e afirma a unidade entre pensamento e vida como exigência ética e espiritual da escrita. Assim, só merece ser lido aquilo que foi escrito com sangue, isto é, a partir da própria vida, escrito a partir de uma vida intensamente vivida. Só merece ser escrito aquilo que compromete quem escreve, e só há espírito verdadeiro onde o pensamento foi atravessado pela carne da existência. Escrever com sangue, portanto, não é um convite ao exagero retórico, nem um convite à violência verbal, tão em voga em nossos dias, mas é um convite a uma exigência radical de autenticidade existencial. Trata-se de uma das críticas mais incisivas à palavra vazia e à escrita descomprometida com a vida. Para Nietzsche, só merece o nome de palavra verdadeira aquela que nasce da própria carne da existência, do risco assumido, da dor atravessada e da alegria conquistada. O sangue aqui é metáfora da vida concreta. É o lugar onde pensamento e existência caminham juntos. Representa a rejeição ao discurso que permanece apenas no plano da abstração, da repetição erudita ou da neutralidade confortável. Palavra que não custa nada, que não compromete, não fere, não transforma, é espiritualmente estéril. Por isso Nietzsche afirma de modo deliberadamente provocativo que o sangue é espírito, isto é, não há verdadeiro espírito onde a vida não foi implicada. Essa intuição toca um ponto decisivo da condição humana. A verdade não é apenas algo que se pensa, é algo que se vive. A palavra só adquire densidade quando passa pelo crivo da experiência, quando é atravessada pela história pessoal, pelas perdas, pelas decisões difíceis e pelos encontros que nos transformam. Escrever com sangue é escrever a partir de dentro, não como espectador da vida, mas como alguém que foi por ela ferido e, apesar disso, ou justamente por isso, ousa falar. Nesse sentido, Nietzsche antecipa uma crítica que permanece atual. Vivemos cercados de discursos abundantes, rápidos e facilmente descartáveis, mas raramente encontramos palavras que tenham sido pagas com vida. Multiplicam-se opiniões, análises e juízos. Escasseiam, porém, os testemunhos. Falta-nos, muitas vezes, a coragem de dizer apenas aquilo que foi verdadeiramente experimentado, discernido e assumido. E há também
na exigência de escrever com sangue uma verdadeira ética da palavra. Quem escreve ou fala assume a responsabilidade sobre aquilo que diz. Escrever com sangue implica aceitar que a palavra compromete quem a pronuncia. Ela deixa marcas, tanto em quem a recebe quanto em quem a oferece. Por isso, escrever com sangue não é escrita ruidosa nem inflamada, ao contrário, costuma ser sóbria, densa e às vezes até silenciosa. Não nasce da pressa de convencer, mas da necessidade interior de ser fiel ao que foi vivido. Paradoxalmente, essa concepção aproxima Nietzsche de uma tradição muito mais ampla do que ele talvez admitisse, a tradição do testemunho. Em diferentes campos, tanto no filosófico como no literário e espiritual, a palavra que permanece é aquela que carrega o peso da existência. O que atravessa o tempo não é o discurso perfeito, mas o discurso verdadeiro. Não o mais elaborado, mas o mais encarnado. Escrever com sangue, portanto, não é escrever para impressionar. Ao contrário, é uma necessidade que nasce da exigência de responder à vida. É permitir que o pensamento seja ferido pela realidade e que a realidade, por sua vez, encontre voz no pensamento. Só assim a palavra deixa de ser ornamento e se torna caminho. Deixa de ser ruído e se torna espírito. No tempo em que tanto se escreve e tão pouco permanece, a provocação de Nietzsche continua a ecoar como um exame de consciência para todo aquele que faz uso da palavra. Aquilo que eu digo nasce da vida ou apenas da superfície das ideias? Se nasceu do sangue, então talvez seja espírito. A Rural FM apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Rural FM, a rádio da família. 91.9. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.